Amados irmãos, amadas irmãs, bom dia a todos. Possamos escutar o Evangelho deste domingo, 7 de março, no qual nós celebramos também o terceiro domingo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isso daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostres para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Jesus estava em Jerusalém durante a festa da Páscoa. Vendo os sinais que realizava, muitos creram no seu nome, mas Jesus não lhes dava crédito, pois ele conhecia a todos e não precisava do testemunho de ninguém acerca do ser humano, porque ele conhecia o homem por dentro. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, a liturgia de hoje, nós damos sempre a ênfase no Evangelho, ela inicia com uma leitura de Êxodo 20, do 1 ao 17. Em outras palavras, é o Decálogo, onde Deus apresenta à humanidade, a partir das mãos de Moisés, as tábuas da lei de Deus. Os 10 mandamentos, que é o primeiro código de ética que, de certa forma, conduz a nossa sociedade, o nosso mundo, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. Não é somente regras, leis, que nos proíbem de fazer certas coisas, mas é algo muito mais, que nos convidam a reconhecer que atrás das recomendações que partem da boca de Deus está o convite a nós vivermos realmente o quê? O amor, a verdade, o culto ao Deus vivo, o culto àquilo que é nosso, a não deixar ser levado pelas realidades de pecado, a não deixar ser levado pelas realidades humanas que tantas vezes nos afastam de Deus. Por isso que, apesar de ter sido escrita, elaborada há muito tempo atrás, eu posso usar da palavra inadequada, escrito, mas enfim, a partir daquele momento nós tomamos conhecimento, os 10 mandamentos eles permanecem atuais. Se nós olhamos numa dimensão de misericórdia, de compaixão, de sabedoria, de comportamento, eles permanecem atuais. E se nós passamos esses mandamentos, também com o olhar do próprio Jesus, que sintetizou tudo na prática do próprio amor, nós percebemos ainda mais a sua beleza, a sua verdade, o seu sentido. Do outro lado também, nós temos uma segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, onde é uma leitura breve de somente 4 versículos, 5 versículos praticamente, onde Paulo ressalta para aquela comunidade cristã que os gregos procuravam a sabedoria e os cristãos do outro lado pregavam o Cristo crucificado. Os gregos e os judeus não compreendiam aquela linguagem, aquele sentido de sacrifício, de sofrimento. Mas, no entanto, é importante que cada um de nós, visualizando sobretudo esse tempo em que Cristo se aproxima da sua paixão, da sua crucificação, a cada domingo é isso que nós estamos nos preparando para visualizar, para vivenciar. Nós percebemos o quê? A sabedoria e o poder de Deus, que é mais frequente, é mais concreto. Mesmo diante da imagem de um Deus aparentemente fraco. Mas como São Paulo nos fala, quando sou fraco é que sou forte. A cruz não é sinônimo do fim, mas aponta para um recomeço, para um começo de forma totalmente diferente, que é com a ressurreição. Do outro lado, nós escutamos esse evangelho, onde muitas vezes somos tentados a ver essa leitura
somente com foco no escândalo. Ah, Jesus expulsou os vendilhões do templo. A gente às vezes ressalta muito a dimensão de uma violência, de um gesto muito forte. Mas vamos olhar alguns detalhes. Primeiramente, a leitura falava logo da Páscoa. A Páscoa, claro que a Páscoa ainda não se falava da Páscoa de Jesus. Falava-se da Páscoa dos judeus. E infelizmente o templo ele já havia passado por uma experiência de corrupção. Ou seja, o templo havia se tornado uma casa de comércio. Quando Jesus acaba fazendo o chicote de cordas, expulsando todos do templo, inclusive aqueles que seriam as ofertas do sacrifício, como as ovelhas, os bois e as pombas, o que é que Jesus Cristo está fazendo? Ele está purificando. Ele está vivendo uma experiência de purificação. Lembremos que a Quaresma nos convida a viver essa purificação, a purificar o nosso coração, purificar o nosso olhar, os nossos sentidos. Aquilo que passa pelos nossos sentidos também purifica o nosso próprio corpo. Não é algo desligado, mas é algo unido. E Jesus Cristo ele acaba apontando o quê? Para um sinal concreto da purificação, que é o quê? A destruição e a reconstrução do templo. Cristo não estava falando do templo físico, mas estava falando do templo do seu próprio corpo. Jesus Cristo falava da sua morte, mas os judeus não compreenderam a linguagem e a mensagem de Jesus. Então, por isso que essa purificação nos aponta para a paixão de Cristo. E a leitura também nos aponta para a ressurreição de Cristo. Então, nós somos convidados também a acolher esse grande sinal. Porque a cruz foi um grande escândalo. A cruz foi muito incompreendida naquele tempo. A cruz até hoje é incompreendida. Porque vira para muita gente, tornou-se para muita gente um motivo de piada, de chacota. Mas nós que somos filhos e filhas de Deus, podemos e devemos tomar o caminho diferente. Acolher a cruz como uma missão, como um sinal da nossa fé, como um sinal do próprio Cristo, como um sinal desse mistério que nós temos vivenciado com muita frequência. Quantos de nós perdemos familiares recentemente, seja por conta do Covid ou não? Então a cruz, ela não é um sinal da morte, mas é um sinal da ressurreição do Cristo. É um sinal que a vida não para na morte, mas é um sinal que Cristo nos acolhe na vida nova, na vida plena, que é na ressurreição. No reino de Deus que Ele oferece a cada um de nós, na Jerusalém celeste. Então vamos preparar para receber a bênção de Deus, pedindo também a graça de Deus e ter a disposição de enxergar, de compreender a sabedoria que há por trás da crucificação do Cristo. E percebemos também o desejo, a intenção de vivermos realmente os 10 mandamentos no nosso dia a dia, de não deixarmos de lado, mas de colocarmos na prática, no exercício. Se nós visualizamos, se nós vivemos os 10 mandamentos, nós certamente estaremos cuidando da casa de Deus. Da casa de Deus que é a igreja, da casa de Deus que é a nossa prática de fé, também da nossa igreja doméstica. E para não dizer também do nosso corpo. Uma informação importante antes de encerrarmos. Até o primeiro século da igreja, não se havia templos. O templo da igreja era o coração de cada pessoa. Então, aí eu me lembro a frase de São Vicente de Paulo, dai-me um homem de oração, ele será capaz de tudo. Então, que possamos viver esse tempo, um tempo de oração. Não somente a oração vocal, a oração externa, a oração que acaba fazendo barulho, mas a oração silenciosa, a oração interior, a oração que se preocupa somente com a escuta de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Temos todos um excelente domingo, uma excelente semana com a graça do Senhor.